Bom dia, colegas. Bom dia a todos que estão presentes aí. Eu peço a gentileza só de me informarem se o áudio está legal para vocês, só para eu poder me organizar aqui. Já vou chamar o nosso convidado. Bom dia, professor Nelson. Bom dia, professor Romualdo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Peço a gentileza só de me darem um ok se o áudio estiver. Beleza, Rafa, obrigado. Então, estamos aqui em mais um IBERC Lives, né? Agora no começo de 2022. Só esperar mais um minutinho aí para que o pessoal possa ingressar na nossa live e nós já começamos aqui com o nosso querido amigo Vitor Pavan. Inclusive eu vou inseri-lo aqui. O convite chega até você, meu querido amigo. Bom dia, bom dia. Vitor, eu não estou te ouvindo. Para mim você está mudo. Se eu te ouvir aqui, eu te aviso. Vamos resolver isso. Eu acho que este fone vai ser melhor. Agora sim, agora eu te ouço. Melhorou agora, Bazé? Tá me ouvindo? Agora, sim, perfeito. Só pedir para beleza. o pessoal confirmar aí se o áudio está ok, tanto do Vitor quanto o meu. Enquanto isso, deixar aqui alguns avisos, Vitor. Eu pedi a gentileza aqui para que eu possa dar uma palavrinha para o pessoal que está nos acompanhando, que não conhece o IBERC, né? O Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil. Tem não só esse Instagram aqui, que depois eu peço a gentileza para que entre e comece a seguir o perfil. Temos ali, por exemplo, as notícias do IBERC, né, de janeiro e fevereiro já publicadas. Você consegue entrar pelo link que está no próprio perfil do Instagram. Temos o YouTube do IBERC também, que assim, de forma frequente oferece conteúdo sobre responsabilidade civil de forma gratuita e com qualidade. Então eu recomendo também que sigam lá o perfil no YouTube do IBERC. Inclusive, amanhã nós teremos o webinar de número 33 com um tema importantíssimo, que é a responsabilidade civil e mudanças climáticas, né, a partir das 19 horas. É um evento gratuito, você consegue fazer a inscrição também acompanhando os perfis do IBERC aí, com certificação, então vale bastante a pena. Passando dessas informações relevantes aqui, de certa forma, nossa agenda, o IBERC Life de hoje é o de número 48, e esse ano nós teremos quinzenalmente esses IBERC Lives. É uma honra imensa estar aqui, agradeço a todos pela presença em nome do IBERC, em especial o Vitor Ottoboni Pavan. É assim mesmo, Vitor, que pronuncia? Eu sempre eu tenho cuidado de perguntar a respeito da forma do sobrenome, porque o meu frequentemente é pronunciado de forma equivocada. Mas em nome do IBERC, Vitor, te agradeço demais por reservar aí o seu tempo para vir aqui falar sobre um tema tão importante para nós. E já de antemão vou fazer um breve resumo aqui do seu currículo, né? Você foi graduado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, é doutorando agora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Já te dou os parabéns, né? Começando agora esse ano, Obrigado. que seja um período de muito desenvolvimento para você. Já, sem que eu coloque Obrigado. pressão, mas já estou ansioso pelo seu trabalho, sabendo da qualidade do seu conteúdo. É advogado atualmente, professor convidado de responsabilidade civil da Universidade Estadual de Maringá. Está frequentemente em eventos aí envolvendo a OAB, como pesquisador do grupo também lá da Federal do Paraná, né, o grupo de núcleos de estudo em direito civil constitucional, a virada de Copérnico, também que eu acompanho há um tempo já a produção desse grupo. É membro da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB, inclusive já tive a honra, né, de receber convites do Vitor para participar dos eventos da OAB, sempre de grande qualidade, e é também colega nosso aqui do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, do IBERC. Mais uma vez, em nome do IBERC, te agradeço pela presença, por reservar o seu tempo aqui, e dizer que o Vitor hoje vem falar de um tema extremamente importante. Eu estou aqui também ansioso para ouvi-lo, especialmente porque sou professor de Direito do Consumidor, e o Vitor vai falar sobre responsabilidade civil e ganhos ilícitos, e
pensando numa sociedade que a gente vê cada vez mais massificada, eu tenho muito interesse nesse assunto, porque eu vou te ser sincero, Vitor, é um problema que me incomoda muito quando eu estou dando aula, quando eu vejo a jurisprudência em si, né, que muitas vezes não visualiza esse ganho ilícito que tem por trás, às vezes, de uma prática. E aqui, dando ênfase na área que eu pesquiso mais, que é a área de consumo. E te passo a palavra, que todos estamos aqui para te ouvir, fazendo a seguinte pergunta, Vitor, até para a gente começar um bate-papo aqui bem tranquilo e, ao mesmo tempo, extremamente profundo de conteúdo. De onde que surgiu o seu interesse por esse tema? Você veio pesquisando na graduação, teve algum projeto, alguma coisa nesse sentido? Bom dia, meu caro. Eu agradeço primeiro a tua gentil apresentação. A satisfação de estar aqui é toda minha. Eu faço aqui um agradecimento especial a você, que vai compartilhar comigo esse momento tão bacana, tão importante para mim, na minha carreira acadêmica, e principalmente ao IBERC, em nome do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, que gentilmente me convidou para integrar esse panteão que nós temos aqui de professores e professoras da responsabilidade civil, e também a Rafaela Nogaroli, que eu sei que participou da organização desse evento, que é uma querida amiga. Agradeço, sinceramente, o convite de poder estar aqui presente. Assim, eu pesquiso responsabilidade civil desde o começo da graduação. Eu comecei no primeiro ano do curso de Direito, pesquisando a, então, indústria do dano moral, né, que acabou virando depois a minha tese de conclusão ali do curso, né, o TCC, o trabalho de conclusão do curso. E, a partir disso, quando eu fui para fazer o mestrado, eu já tinha certeza que eu queria continuar a pesquisa da responsabilidade civil. A princípio, veja só, eu estava muito interessado nos punitive damage, porque o mesmo incômodo que você relatou, eu tenho. Sempre me incomodou o fato de entender que a responsabilidade civil, na sua acepção reparatória, ela não estava mais dando conta da sofisticação dos ilícitos civis que surgiram nessa sociedade complexa na qual a gente vive hoje. E aí essa experiência do common law com outras funções da responsabilidade civil, outros remédios aplicáveis, me chamava muita atenção. Só que aí, logo assim, no começo do mestrado, teve um evento aqui em Maringá, em que o professor Miguel Kfouri veio aqui dar uma palestra, e no meio da palestra ele soltou uma palavrinha, disgorgement. Ele falou, assim, como um exemplo de novas realidades da responsabilidade civil, e ali no meio da palestra mesmo, eu joguei no celular, já achei textos, e falei, cara, que negócio interessante. E aí surgiu esse meu interesse pela temática da restituição e remoção dos bens ilícitos, que coaduna com essa minha ideia de buscar uma revisão da função meramente reparatória, sob uma ótica que até então no Brasil era pouco explorada na responsabilidade civil. Até porque eu comecei o meu trabalho, havia um artigo do professor Nelson Rosenwald, e só quando eu já estava no meio do meu trabalho que saiu o livro monográfico dele, né, da restituição dos lucros ilícitos, que é uma obra assim, que abriu essa visão da restituição de ganhos ilícitos na responsabilidade civil aqui no Brasil, uma referência para mim. Então era um tema muito novo, muito interessante. E foi assim que nasceu essa pesquisa, que culminou na minha dissertação de mestrado e posteriormente na edição do livro aqui, que a gente vai mais tarde sortear aí para o pessoal, e que foi muito interessante, sabe? Porque me permitiu realmente abrir a mente para uma visão da responsabilidade civil que seja polifuncional e que nos dê ferramental para enfrentar os problemas que a sociedade contemporânea traz hoje para nós, somos operadores do direito. Então, a contextualização do tema, o nascimento da ideia de trabalhar com a responsabilidade civil e os ganhos ilícitos nasceu, na verdade, dessa provocação do professor Kfouri, e aí depois do aprofundamento, claro, nos estudos durante o mestrado. Bacana demais, Vitor. Até ressaltar aqui, né, para quem ficar até o final, teremos aí o sorteio, não só dessa obra, mas também de uma outra obra de participação do professor Vitor aqui, que a pesquisa acabou se transformando neste livro, né, nesse maravilhoso livro, que é, inclusive, vamos dizer assim, o objeto do nosso bate-papo aqui. E verificando o seu livro, Vitor, é possível identificar ali que tem um marco teórico muito forte, assim, um fundamento teórico muito forte, dessa ideia da constitucionalização do direito civil, que não é muito bem vista por alguns professores, mas que tem uma forte voz no Brasil. Eu acredito que especialmente ali na influência do professor Edson Fachin, né, virado de Copérnico, enfim. E aí eu queria saber de você em que medida que essa constitucionalização do direito ela influencia a responsabilidade civil, especialmente
como você muito bem disse, né, no contexto atual, esses problemas que a gente tem dos danos, eles tomando novas proporções, ou mesmo da ilicitude tomando nova proporção, como que esse fundamento teórico ele influencia a responsabilidade civil? Perfeito, essa é uma pergunta muito interessante. Porque veja só, primeiro para a gente entender aqui como que a constitucionalização da responsabilidade civil ela tem um papel tão importante na transformação da responsabilidade civil nos últimos 30 anos dentro aqui, do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Quando a gente fala de constitucionalização do direito civil, a gente está falando de que a partir de 1988, e é importante, claro, existem correntes contrárias a esse pensamento, existem correntes que entendem que não haveria esse diálogo, essa releitura dos institutos de direito civil à luz da Constituição, e existem, mesmo dentro da constitucionalização do direito civil, vertentes diferentes quanto à profundidade dos efeitos dessa releitura. Então, aqui, assim, é importante entender que a Constituição de 88 ela traz uma nova tábua axiológica constitucional. Ou seja, antes a gente tinha um direito civil inserido num contexto moderno, um contexto de um Código Civil que tinha suas raízes ali no oitocentismo, no racionalismo, aquele modelo nascido de um direito criado pela burguesia para a burguesia, para a proteção patrimonial principalmente. Contudo, quando há essa transformação na Constituição de 88, colocando como vértice do ordenamento não o patrimônio, mas a pessoa, isso altera sensivelmente não só a responsabilidade, mas todo o direito civil, fazendo com que a gente tenha que repensar esses institutos nascidos na era moderna à luz de uma nova tábua axiológica que muito pouco se relaciona com aquilo que se viu no direito codificado dos 800. Então, a principal influência que a gente tem primeiro, e aí são fases dessa influência, é uma maximização da reparação. Aí é o nascimento daquela chamada Escola de Direito de Danos, que olha e fala, olha, a Constituição trouxe a pessoa como vértice do ordenamento, então a gente tem que fazer com que essa pessoa seja reparada. A preocupação é reparar os danos que a vítima tem, é garantir a efetividade da dignidade da pessoa humana a partir da função reparatória, tornando-a, em razão dessa justificada ânsia de promover a integral proteção da pessoa, uma função reparatória superlativa. Conceito, assim, que acabou dominando aí a responsabilidade civil em boa parte das visões a partir dessa constitucionalização. Isso fez com que a responsabilidade civil se encaminhasse para uma atuação focada nessa reparação. Então, a gente tem trabalhos que tratam da expansão dos danos indenizáveis, por exemplo, da flexibilização do nexo de causalidade, de forma a permitir que a vítima fosse reparada em hipóteses em que normalmente o nexo de causalidade na visão estritamente moderna não permitiria, a superação da culpa como fator de imputação principal, né? Por exemplo, a gente tem aqui no IBERC vários colegas que trabalham com outros critérios de imputação que não seja a culpa para a responsabilidade civil, como, por exemplo, o professor Marcos Catalã, que trabalha com a tutela da confiança dentro da responsabilidade contratual, o professor Marcos Gerhard, que trabalha com a boa-fé objetiva. Então, esses critérios que antes eram obstáculos para que o Estado alcançasse o patrimônio burguês do responsável pela ofensa, passam a ser relativizados para favorecer a reparação da vítima. E, obviamente, que esse movimento inicial ele favoreceu uma função reparatória que fosse predominante frente aos outros. Contudo, essa construção dessa ponte de reparação, que pode ser relacionada aí com o que o professor Schreiber fala, da erosão dos fios de responsabilidade civil, ela não só permite que a gente fale em expansão da função reparatória, mas que a gente passe a trabalhar numa visão mais ampla. E justamente porque nas últimas décadas, a complexidade da sociedade que existia em 1988 alterou-se significativamente, né? Se a gente pensar naquela sociedade de quando saiu a Constituição Federal, de quando começou esse trabalho de ressignificação da responsabilidade para o que a gente tem hoje, os desafios impostos pela realidade atual são muito mais complexos do que aqueles que existiam naquela época. Sendo que já conquistada, de certa forma, essa ampliação da função reparatória, hoje a gente sabe até que é necessário estabelecer alguns contornos para os interesses indenizáveis, em razão de uma expansão que tem tido para algumas questões aí bem polêmicas, mas também pensar em outras atuações da responsabilidade civil. E aí que a constitucionalização entra novamente. Porque, veja só,
Quando eu falo de dignidade da pessoa humana, de princípio da solidariedade, como fundamentos da responsabilidade civil, eu estou dizendo que é a responsabilidade civil, o instrumento de direito civil, que é eleito dentro do sistema para tutelar a pessoa contra ilícitos. E aí, por isso que a gente, a partir dessa visão, começa a pensar numa responsabilidade civil que possa adotar outras funções que não a reparatória. Porque se o papel da responsabilidade civil é tutelar a pessoa na sua integralidade, isso significa que não só aqueles danos que ela sofrer eu vou poder abarcar, mas também outras situações, como é o caso dos ganhos ilícitos. E foi a partir daí que essa constitucionalização do direito civil, essa visão de que a constitucionalização transforma a responsabilidade civil em efetivo instrumento de tutela da pessoa, em efetivação da sua liberdade substancial de escolher um remédio próprio para tutelar os seus direitos, porque a gente sabe que o particular ele tem que ter essa faculdade de escolher como tutelar os seus bens, os seus direitos, principalmente os seus direitos da personalidade, que são o foco principal, é que a responsabilidade civil aparece como esse instrumento que pode ser dotado de múltiplas ferramentas que não só a reparatória. Até eu faço uma analogia, é como se a gente tivesse na responsabilidade civil reparatória uma chave de fenda e tentasse com ela realizar coisas que a gente precisaria de um martelo, de uma chave de boca, de uma outra ferramenta, ao passo que a gente pode ver a responsabilidade civil como uma caixa de ferramentas, a responsabilidade civil como uma caixa de ferramentas completa. Então, eu tenho outros ferramentais que me permitem realizar a função para a qual ela foi pensada e ressignificada, que é a tutela da pessoa em sua integralidade. Então, não significa isso que a gente vai retomar uma visão punitiva, exclusiva lá dos 800, até porque, se a gente pensar, muito desses temores relacionados a alguns novos danos, a novas funções, eles têm ainda um certo ranço modernista de receio de como isso vai alcançar o patrimônio do ofensor, ou um receio que a gente vê na jurisprudência brasileira muito grande de causar um enriquecimento na vítima, quando na verdade o que se está falando é de reparação do dano. Então acho que a constitucionalização do direito civil ela traz essa visão de que a responsabilidade civil é um instrumento por excelência de tutela integral da pessoa. E isso se realiza em diversas funções que não só a reparatória. Muito bom, Vitor. Alguns aspectos que você falou aí e foram me chamando a atenção aqui. A polêmica, né, da indústria do dano moral, eu ouvia muito do professor Fernando Martins, né, onde existe indústria é porque tem uma matéria-prima. Então, pouco se fala sobre isso. E eu acho que o problema fica mais evidente quando essa matéria-prima são pessoas e os seus direitos existenciais, né, pensando aqui especialmente. E isso vai dialogar exatamente com essa ideia de constitucionalização. E aí a minha pergunta próxima é como que, diante dessa nova visão, vamos pensar assim, de que o direito civil tem que se adequar às questões que envolvem especialmente a pessoa, no seu âmbito de dignidade, como que nós podemos criar uma relação entre essa interpretação da responsabilidade civil, né? Como você muito bem falou aí, pensando no livro do professor Anderson Schreiber, né, Erosão dos Filtros ali, que foi um livro, eu confesso, que me deixou meio depressivo, né? Eu li o livro do professor Anderson Schreiber e falei, meu Deus, né? Onde que nós vamos chegar? É tudo uma obra que eu adoro, sempre recomendo. Mas como que a gente faz essa relação dessa interpretação com esse problema que é o ganho ilícito? Veja só, a relação é justamente que a remoção, a restituição do ganho ilícito, ou seja, a responsabilidade civil atuando como meio de tutela frente a essas situações em que o ofensor realiza um ganho a partir de um ilícito cometido contra uma pessoa, ela corresponde a esse objetivo constitucional da responsabilidade civil de ser o instrumento por excelência de tutela integral da pessoa. Um dos principais teóricos do direito civil constitucional, e na verdade quem foi a pedra angular do sistema de direito civil, da metodologia do direito civil constitucional construído no Brasil, que é o professor Pietro Perlingieri, ele indica que a tutela da pessoa ela não pode se esgotar no tradicional perfil do ressarcimento do dano, que é preciso dar um passo além. E esse passo além na responsabilidade civil contemporânea, ele está muito ligado à ideia de prevenção, da noção de deterrence, né? Ou seja, eu tenho que ter instrumentos do direito que mostrem para o ofensor que um cálculo racional de benefício e aproveitável do ilícito, considerando aí os custos que ele pode ter com eventuais indenizações, ele não pode ser vantajoso. E, como você disse, Arthur, quando eu pesquisei a indústria do dano moral, a minha conclusão foi que ela não existia, porque o que eu entendi na conclusão da minha pesquisa foi que o temor da jurisprudência em conceder indenizações extrapatrimoniais no início do reconhecimento do dano moral no Brasil, pós-Constituição de 88,
fez com que o valor das indenizações se tornasse tão baixo, em regra, que não se poderia falar em indústria do dano moral. Primeiro, porque o valor não enriquece ninguém. Segundo, porque se torna, na verdade, um incentivo ao ilícito. Porque se é tão barato lesar, então vale muito mais a pena eu provocar um dano do que tomar medidas que importem em prevenção ao cometimento de ilícitos. E aí, se a constitucionalização do direito civil levou a uma responsabilidade civil eminentemente reparatória nessa primeira fase, eu acho que agora a gente pode realizar um temperamento entre um direito de danos, que se preocupa com a reparação e a maximização da reparação dos danos causados à pessoa, focando na vítima, mas também ter um olhar para as condutas ilícitas. Porque senão a gente vai ficar tentando conter danos, e não vai se preocupar em nenhum momento em conter ilícitos. E aí, a ideia de propiciar a restituição de ganhos ilícitos, e aí a responsabilidade civil, como eu digo, entendo que é um instrumento por excelência na responsabilidade civil, por uma razão de uma série de motivos que permitem concluir dessa forma, que propicia essa restituição, essa remoção e dá a tutela necessária à pessoa. Então, na verdade, se a gente pode falar numa responsabilidade civil contemporânea, eu acredito que a gente tem que falar numa responsabilidade civil polifuncional. E nisso eu estou aqui de acordo com o nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, que até traz essa ideia de diversas funções e, mais recentemente, de diversos perfis ou dimensões da responsabilidade civil, com as ideias de liability, accountability e responsibility. Ou seja, a responsabilidade civil ela tem que ser aquele instrumento que vai ficar reparando danos infinitamente, ou a gente pode começar a pensar em outros instrumentos que nos permitam dar uma razão a mais para o ofensor pensar antes do ilícito, né? Então, se ele pensar, olha, se eu provocar esse ilícito, eu vou ter um ganho de 100. A minha indenização média é de 200, é de 80, por exemplo, vai me sobrar 20. Mas e se ele tiver a noção de que ele vai perder esse 100? Porque, na verdade, ele não pode ter nenhum ganho com isso. Então, isso pode ser que leve, aí, e acredito que levaria, a uma atitude mais preventiva das pessoas do que reativa da responsabilidade civil somente quando tiver o dano. A ideia de uma responsabilidade civil com efeitos ex ante facto e não somente ex post facto, ainda que isso se dê com o reconhecimento de remédios também que sejam posteriores ao fato disso. Muito bom, Vitor. Enquanto você estava falando, estou anotando aqui. Fica à vontade. E, pelo amor de Deus, se você quiser me interromper, faça esse favor, porque eu, como um bom descendente italiano, eu falo pelos cotovelos. Então, você fica à vontade. Uma coisa que, assim, um ponto que você falou e me chamou bastante atenção é essa ideia de pensar, talvez, a responsabilidade civil só num viés reparatório. A princípio, a gente ficaria nessa corrida quase que atrás do próprio rabo de reparar os danos infinitamente, né? E eu lembrei aqui de um artigo, não me recordo agora quem é o autor, mas que ele fazia um estudo estatístico, que a gente tem pouco, pelo menos no Brasil, com relação ao direito, em que ele pegava um cálculo de uma empresa de telefonia, que chega a ter no Brasil, algumas chegam a ter mais de 200 milhões de clientes, porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais de um telefone. E aí vamos imaginar que essa empresa coloca R$1 de forma abusiva na conta de cada um delas, e isso no final do mês vai ter lá coisa de 200 milhões de lucro ilícito, né? Aqui, evidentemente, ilícito, sem justificativa, pensando que R$1 é um valor aqui impensável das empresas fazerem isso. Geralmente colocam lá 9,90, 19,90, enfim. E como eu já fui assessor de juiz, Vitor, eu lembro que às vezes a gente pegava algumas ações envolvendo instituições bancárias, e também foi instigado por esse artigo que eu li, que o autor falava isso. Eu calculei que tem bancos, isso há 5 anos atrás, algumas instituições financeiras chegam a ter lucro líquido de mais de R$50 mil por minuto, cara, por minuto. Ou seja, às vezes, enquanto você lê aquela sentença do juiz lá, o banco já teve um lucro líquido 100 vezes maiores do que aquela indenização. E aí é óbvio que o mercado ele faz esses cálculos, né? De onde vem a importância do que você está falando. Talvez um agir da responsabilidade civil antes do fato, que possa evitar que esse tipo de conduta se torne uma conduta. A gente, como juristas, a gente não pode tolerar o ilícito, né? Eu acho que é o que há de pior para nós, assim como no mercado você não pode tolerar o prejuízo. Aí você falou um ponto bem importante, e também aqui até cumprimentando mais uma vez o professor Nelson, né, que é sempre referência para nós, que tem uma parte no seu livro que você fala bastante dessa
evolução da monofunção compensatória para focar um pouco nas outras funções da responsabilidade civil que podem vir a ajustar e até mesmo contribuir para resolver esse problema dos ganhos ilícitos. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como que, vendo essas outras funções que a gente sabe e reconhece que é a responsabilidade civil, a gente pode resolver esse problema. Perfeito. Eu acho que essa pergunta é muito interessante porque, por exemplo, a responsabilidade civil nas últimas décadas ela teve uma discussão muito focada na função punitiva e na reparatória, né? Eu acho que a ideia dos punitive damage lá do Common Law, ela veio bem forte aqui para o Brasil, acabou até tem um artigo muito interessante da Mariana Parliander com a professora Judite Martins Costa, que fala dos equívocos na internalização desse punitive damage. Hoje a gente vê algumas condenações assim, para cumprir a função punitiva pedagógica, fica-se em R$2.000 a indenização por danos morais. Então, realmente, assim, é somente um adorno em algo que não reflete na substância aquilo que seria uma função punitiva. A remoção dos ganhos ilícitos, ela pode falar, por favor. Por exemplo, quando às vezes não pega, por exemplo, a referência e óbvio que existe toda a polêmica a respeito disso, mas do potencial econômico do requerido, né, do acusado ali. Então, como eu dei o exemplo aqui de uma instituição financeira, R$2.000, alguns segundos ele teve esse lucro aí. Então não existe uma punição nenhuma, né, nesse caso. Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, assim, veja só que para remover esses ganhos ilícitos, para a responsabilidade do poder ter esse alcance, a gente tem que realmente permitir, como eu disse lá da caixa de ferramentas, que a gente tenha a ferramenta adequada para isso. Acredito que utilizar a função punitiva para esse fim seria um desvirtuamento da função punitiva e até enfraqueceria os argumentos de quem defende que a gente pode adotar uma responsabilidade civil com função punitiva no direito brasileiro. A gente tem, por exemplo, teve recentemente algumas decisões sobre dano social aqui na pandemia, né? Vale lembrar o que é o dano social? O dano social foi uma construção teórica do professor Antônio Junqueira de Azevedo, justificando uma tentativa de internalização dos punitive damage. Ele dizia que o dano social é quando há uma diminuição na qualidade geral da sociedade e essa indenização teria como função justamente buscar com que aquela conduta não se repetisse, que não fosse um exemplo mesmo. Então, na verdade, ao invés de a gente pegar, sentar e falar, peraí, então tá, na verdade a responsabilidade civil ela é polifuncional e nós vamos desenvolver as ferramentas que ela tem para realizar adequadamente suas funções, a gente fica enfiando tudo dentro da função reparatória como se fosse a mesma coisa. Então, na verdade, eu acredito que essa multifuncionalidade, uma vez reconhecida, ela vai permitir o desenvolvimento adequado de todos esses ferramentais. E aqui, focando na responsabilidade civil voltada para os ganhos ilícitos, isso vai permitir o próprio desenvolvimento desse instrumento de forma a responder a questões que a gente não tem uma solução pronta. Eu fiquei pensando esses dias naquele caso do rapaz que recebeu o Pix errado da Globo. Vamos lá, ele recebeu lá o valor de R$350 mil, comprou um apartamento, e aí vamos supor que ele comprou um apartamento num leilão. E aí ele pagou lá 60% do preço. E ele vende pelo valor de mercado, a Globo a Globo consegue de volta o que ela pagou errado, corrigido, mas o que ele realizou com isso? Né? Óbvio que aí a gente teria discussão dos frutos civis, tá? Mas vamos pensar do ponto de vista da responsabilidade civil. Se a gente fosse buscar no enriquecimento sem causa, o que ele teria ali, na verdade, seria devolver o que a Globo pagou errado, o pagamento indevido. Né? Agora, a responsabilidade civil, ela veria nessa atuação uma atuação contrária à boa-fé. Né? E aí, obviamente, a gente teria, a partir disso, um ilícito extracontratual que poderia permitir essa satisfação. Eu falo que isso é uma construção hipotética, né? O caso se resolveria de outra forma, pelas jurisprudências que a gente tem. Mas existem diversas situações em que há o aproveitamento de uma situação, por exemplo, existencial, para a realização de um lucro. E aí me parece que isso é uma subversão da própria tábua axiológica constitucional, que é, como você disse, o marco teórico do meu trabalho. Porque se eu permito que uma pessoa realize lucro a partir da exploração de uma situação existencial, eu estou dizendo que as situações patrimoniais elas prevalecem frente às situações existenciais, o que é uma total inversão do cerne da constitucionalização do direito civil. Que a constitucionalização do direito civil é a funcionalização de situações patrimoniais à realização de situações existenciais. As situações existenciais são sempre a preocupação máxima que a gente tem que ter. Isso não significa que nós vamos
desaparecer com as situações patrimoniais ou dizer que elas não têm importância, mas elas têm que se realizar em função dessa situação existencial. E aí, quando a responsabilidade civil, a partir da imposição de uma condenação de remover ou restituir os ganhos ilícitos realizados a partir de um ilícito, diz para a pessoa, olha, você não pode se aproveitar de uma pessoa, você não pode objetificar ela, você está justamente dando prevalência à situação existencial, ainda que isso se realize através de um ferramental que é eminentemente patrimonial. E, a meu ver, isso também conferiria aí uma efetividade à liberdade substancial, porque eu sou bem, assim, eu tenho caminhado bastante para a ideia de que o private enforcement é um caminho bem interessante para nós, né? Acredito que dar ao particular as ferramentas para que ele possa buscar a sua emancipação como cidadão e a defesa dos seus direitos, ela é realmente o caminho mais adequado. Até porque se a gente esperar do Estado algum tipo de resposta, e principalmente no Estado brasileiro, a gente pode ficar anos aí esperando, por exemplo, uma ação por dano social ou uma ação de dano moral coletivo por parte do Ministério Público, que já é abarrotado de trabalho, né? A gente sabe das deficiências estruturais do Ministério Público em razão da falta de um financiamento adequado, que pode acontecer em alguns estados. Então, trazer para o indivíduo, para a pessoa, a possibilidade de, com os próprios ferramentais, defender os seus direitos, é dar efetividade à liberdade substancial. Então, acredito que essa polifuncionalidade ela vem de encontro à realização desses objetivos funcionais e, principalmente na remoção e restituição do ganho ilícito, a essa visão de funcionalização das situações patrimoniais às existenciais e não o inverso. Perfeito, Vitor. Só para resumir aqui, como que a gente poderia listar as funções que ganham destaque aí, de maneira específica mesmo? Não, perfeito. Olha, no trabalho eu busquei fazer um estudo comparado nessa parte do trabalho, principalmente com outros ordenamentos, e a gente vê que há, na verdade, a identificação de pelo menos punitiva, reparatória, restitutória e preventiva. 4 funções que a gente pode tratar como categorias dentro das funções da responsabilidade civil. A reparatória ou compensatória, né, porque aí dentro da reparação você vai ter ali a função de reparar o dano, mais ligada à questão do dano material, e a compensação mais ligada a danos extrapatrimoniais, mas é a função que tem a sua predominância dentro do nosso sistema de responsabilidade civil e que visa, na verdade, recompor o lesado ao seu status anterior do ponto de vista de perda patrimonial ou de lesão a interesses existenciais. Aí quando a gente está falando de um dano propriamente dito, dano na acepção clássica que a gente tem aí trabalhada dentro da responsabilidade civil. A função punitiva, como eu disse, eu acho que ela teve alguns problemas na sua internalização na jurisprudência brasileira, e acho que ela merece bastante críticas com relação a isso, porque isso levou a uma própria disfuncionalidade da função aqui no Brasil, e aí ela acabou sendo internalizada em outros instrumentos, como, por exemplo, no dano social, que, a me parece, apesar de tentativa de uma construção de uma função reparatória, a gente tem algo eminentemente punitivo. Tá? Então, essa função de punir, efetivamente, de uma pena civil, e aí a gente não precisa ter esse receio de entrar dentro do direito penal, porque acho que essa comunicação de direito civil e direito penal, num primeiro momento totalmente afastada, ela pode ser, de certa forma, benéfica para essa contenção de ilícitos. E aí, claro, a gente tem que tomar cuidado para não ter essa volta a uma perquisição da culpa exacerbada na responsabilidade civil, mas sem afastar também a possibilidade de que, além do ilícito penal, a gente possa ter uma responsabilização civil com uma pena privada. Né? E é isso que inclusive, tem o livro do professor Nelson Rosenwald nesse sentido, que é bem interessante de se trabalhar. Aí a gente teria, claro, a função restitutória, que é o que eu trato principalmente... Pode falar, por favor. Fazendo um parêntese aqui, até eu ouço o professor Nelson falar bastante isso, a função punitiva ela ficaria carente de um pressuposto básico que seria a previsão legal, né? E eu acho que esse é um dos grandes problemas de aplicar a função punitiva tal qual ela tem sido aplicada. Não existe a previsão legal a princípio. E aí você precisa buscar outros institutos, como você falou, dano social, dano moral coletivo, e até mesmo desvirtuar a função preventiva para fazer a função preventiva pôr uma pena, quando a pena não tem caráter punitivo, com valor às vezes insignificante, né? Não, estou totalmente de acordo. Inclusive, apesar de entender que seria muito importante ter a internalização correta
da função punitiva, no Brasil, as manifestações de função punitiva que a gente tem, elas se mostram inadequadas, porque justamente não há uma previsão legal prevendo, por exemplo, uma função punitiva para o dano moral. Na verdade, se a gente buscar bem a justificativa dessa construção punitiva do dano moral, tinha até uma certa raiz na dificuldade de conceber a possibilidade de compensação de danos não materiais. Então, era até uma desculpa de algumas pessoas que não entendiam possível a reparação do dano moral para falar, não é bem uma reparação, é mais uma punição. Então, a gente sabe que, na verdade, isso gera, como você disse, um desvirtuamento. Então, se a gente pudesse ter um reconhecimento positivo da pena privada, permitir que essa penalidade fosse efetivamente aplicada e como uma função da responsabilidade civil, a gente estaria muito mais acobertado pela segurança jurídica, obviamente, a gente teria previsibilidade dessa aplicação, a gente estaria respeitando efetivamente o princípio da legalidade, né? Então, e outra, é o que a gente comentou agora há pouco, como que a gente pode falar em função punitiva no Brasil efetivamente hoje com o valor das indenizações que a gente tem? A gente começou a fazer um levantamento aqui no TJ Paraná, que acabou sendo interrompido, mas não sei ainda se a gente vai conseguir continuar por causa da troca da gestão aqui da OAB, mas que a gente estava verificando uma discrepância em valores indenizatórios e uma que me incomoda muito, sabe? Que é quando se envolve em valores existenciais e patrimoniais. Por exemplo, uma questão que sequer é indenizada em muitos países, que é o dano puramente econômico, quando há o abalo de crédito de uma pessoa jurídica. A gente tem, aqui no TJ Paraná, eu tenho pela experiência aqui da advocacia mesmo, acordos falando em 20 mil, entre 15 e 20 mil reais de indenização para a pessoa jurídica. Aí você migra para um outro âmbito, que é na mesma estrutura de tribunal, que é do TJ, que é do juizado, e você vê que para a pessoa física que sofre a mesma lesão, a indenização é metade do valor. Então a gente está falando que o dano moral da pessoa jurídica, que ainda existe alguma polêmica em torno disso, por exemplo, o professor Tepedini é muito crítico do dano moral da pessoa jurídica. Se a gente for buscar em alguns outros países, por exemplo, como na Alemanha, esse tipo de dano não seria indenizável por se constituir um dano puramente econômico, né? Então, a gente tem um valor de indenização muito mais alto que uma situação de uma pessoa que teve ali um problema efetivamente com a sua honra objetiva e ali reconhecida incontestemente. Então, me parece que o reconhecimento da função punitiva seria muito benéfico nesse sentido. Reconhecimento que creio que é um caminho muito importante também, muito interessante para a gente seguir. E aí, a função preventiva stricto sensu. Porque entendo que todo. Só um minuto, Vitor, que aqui para mim você travou. Eu já não sei se sou eu ou se é você. Vocês estão me vendo por aí? Por gentileza, faça um sinal ou eu travei também? Deixa eu... Travou o meu ou travou só o do Vitor? Ô, Rafa, me socorre aí. Deixa eu convidá-lo novamente. Caímos, voltamos. Voltamos. Você estava falando... Pode falar. Passando da punitiva, até eu ia te interromper, e foi bom travar, porque eu te interrompo de forma mais educada. Fazendo essa análise aí dos julgados, né, a gente volta a ter exatamente aquilo que você falou, né, uma virada da própria concepção da constitucionalização. Olha, a pessoa jurídica está tendo uma indenização maior do que a própria pessoa física, quando tem um dano moral que é nitidamente relacionado aos direitos da personalidade, direitos fundamentais ali violados. Né? E aí você tinha falado da função preventiva, no sentido estrito e tal, aí travou tudo. Não, só para concluir, até para não me alongar muito nessa questão, eu acho que eu já me alonguei demais, mas a função preventiva stricto sensu, que aí seria essa atuação ex post facto especificamente da responsabilidade civil, porque todas essas outras funções elas cumprem um dever de prevenção geral, como um princípio que orienta a responsabilidade civil contemporânea, mas seria realmente aquela atuação para evitar o risco de dano ou o risco de ilícito. Né? Daí a gente teria aquelas classificações internas entre preventivo, stricto sensu e precaucional. Tá? Mas acredito que essas funções a gente pode identificar como
proeminentes da responsabilidade civil contemporânea. E aí teria, a partir disso, a efetividade plena da tutela da pessoa humana, que é o mandato constitucional para a responsabilidade civil, na minha visão. Então, creio que essas poderiam ser as funções que a gente poderia classificar, se é que é assim possível dizer, e feitas todas essas ressalvas com relação à previsão legal. A gente está aqui no plano teórico, né? A gente está discutindo teoricamente a questão, e seria importante, claro, algumas alterações legislativas para internalizar propriamente essas funções dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito. E você falou de um ponto que até o professor Nelson comentou aí, a questão da previsão legal, né? Que a gente tem que lembrar que a responsabilidade civil também ela está em diálogo o tempo inteiro com o mercado. E para o mercado, segurança jurídica é algo essencial, né? E quando você não tem uma previsão legal, ele está aplicando esse instituto da responsabilidade civil, você está, de certa forma, criando uma insegurança jurídica que é pior para todos, né? Inclusive para o próprio cumprimento da responsabilidade civil, no que se refere a evitar dano, evitar ilícito e tudo mais. E aí, Vitor, você falou bastante, e eu preciso aqui te indagar a respeito da remoção do ilícito e a própria questão da restituição. Queria que você apontasse aí as principais diferenças, e até destacando que no seu livro você traz ali exemplos jurisprudenciais, que eu acho que ajuda bastante a gente identificar, se você pudesse apontá-los aí para nós. Claro, claro. Bom, o livro, na última parte dele, eu venho efetivamente com os instrumentos restitutórios, né? Se a gente se pautar na experiência do Common Law, a gente pode identificar basicamente 2 remédios restitutórios que se aplicariam no caso daquilo que se pode chamar de Game-Based Damage ou Ill-Gotten Damage, que seriam aí os remédios da responsabilidade civil voltados aos ganhos ilícitos. Até a expressão ganhos ilícitos, não lucros ilícitos, foi porque acredito que ganho seja uma expressão um pouco mais ampla que lucros, né? Então, foi na tentativa de dar essa amplitude que justifica a restituição de forma diferente nesses 2 remédios. Basicamente, a gente tem divisão entre 2 espécies. Uma delas é o disgorgement of profits, que é bem conhecido e que muitas vezes é utilizado como sinônimo para todas as tutelas restitutórias, mas aqui ele está ligado somente à remoção do lucro ilícito. Quando a gente fala de remoção, a gente está falando de um give up, ou seja, desistir. Aquilo que eu ganhei a partir do ilícito como um lucro, efetivamente, ou como um ganho, eu vou ter que abrir mão disso e entregar para o efetivo titular do direito que foi violado. Tá? Então, o disgorgement ele tem essa peculiaridade. Ele é um give up, é uma desistência. Já a restituição de ganhos ilícitos estrito sensu, podemos falar assim, ou o restitutionary damages, é um remédio que busca reverter uma transferência indevida de valor. Então, quando, por exemplo, eu tenho lá a utilização de uma propriedade sem o consentimento do proprietário e eu me beneficio daquilo sem que efetivamente eu gere um lucro, eu tenho uma reversão de valor, por exemplo, baseado num valor médio que seria a contratação para a utilização dessa propriedade. Um exemplo bem interessante que via os restitutionary damages é de um senhor que era proprietário de 30 apartamentos num hotel e ele locava esses apartamentos e retirava dali algum ganho, mas ele estava algum tempo sem mexer nesses apartamentos, estavam ali fechados. E aí esse hotel fez o quê? Cometeu, na common law, o que se chama de trespassing, ou seja, tomou a posse indevidamente desses apartamentos e passou a alocá-los. O que aconteceu de muito curioso? No período que ocorreu o trespassing, o hotel teve prejuízo, ele teve de 30% a 40% de ocupação só. Então, qual seria a solução da responsabilidade civil para isso? Teve algum dano, efetivamente? Não, porque o dono dos apartamentos não locou, nem tentou locar, nem tentou usar. Eles estavam ali parados, ele só ficou sabendo do trespassing depois. Teve algum lucro realizado, algum ganho efetivo realizado pelo hotel? Também não, porque ele não teve lucro registrado nesse período. Ele não locou os apartamentos efetivamente. Contudo, houve uma transferência de valor. Houve o uso de um direito do proprietário indevidamente, sem o pagamento de qualquer contribuição, de qualquer restituição. E aí, essa transferência de valor, ela seria restituída através da fixação de um license fee, por exemplo, que seria uma indenização pelo valor da utilização do bem ali fixada, de acordo com uma média de mercado. Então, nesses casos de transferência indevida de bens e de direitos, a solução estaria na reversão dessa transferência a partir da fixação do restitutionary damage, que em português a gente pode transformar em indenização restitutória, né?
aí em sentido estrito, a partir da fixação dessa média de valor. E aí, por que a responsabilidade civil responder por isso? A gente pode dizer que existiria ali, por exemplo, a figura do quase-contrato, ou uma figura hipotética de uma contratação, e parece que isso seria reviver figuras que a contemporaneidade já não comporta, figuras abstratas construídas a partir de uma derivação ali técnica que não corresponde ao concreto, ao fato social que efetivamente ocorreu. E a responsabilidade civil vai responder isso de uma forma muito mais própria, dizendo, não, teve uma transferência de valor indevida, há um ilícito e eu preciso remover os efeitos desse ilícito. E até nisso é interessante que o CPC 15 trouxe, até tem um livro do professor Marinoni sobre isso, que é a tutela de remoção do ilícito. Ou seja, eu posso, dentro do CPC, pedir qualquer medida que seja necessária para estancar os efeitos do ilícito. E a transferência indevida de valor é um efeito do ilícito. Então, a gente teria até instrumentalmente já aí uma abertura do sistema à recepção desse tipo de situação. Já o disgorgement, que é a remoção do lucro ilícito, ele é, na verdade, a desistência do ofensor daqueles ganhos que ele realizou. Então, eu vou dar um exemplo até que eu acabei tratando num texto que saiu na coluna do IBEC, que é do administrador de sociedade. O artigo 1017 do Código Civil, ele traz que o administrador da sociedade, quando ele desviar bens da empresa ou recursos em proveito próprio de terceiro, ele tem que restituir esses bens ou esses recursos em quantidade igual, acrescido dos ganhos que ele realizou. Então, vamos lá, digamos que esse cara ele desvia R$1 milhão da empresa e aplique na Bolsa, e ele tenha 10% de valorização desse dinheiro na Bolsa. Se a gente fosse pensar só na função reparatória de um dano, né, como diminuição patrimonial do patrimônio da sociedade, ele teria que devolver quanto? Esse R$1 milhão. Ele não teria que devolver mais nada, porque esses 10% a mais de rendimento, eles estariam extrapolando o princípio da reparação integral. Agora, se a gente pensar em disgorgement, ele teria que devolver os 10% que ele lucrou. Ele teria que abrir mão desse lucro, porque esse lucro é decorrente de um ilícito, certo? E aí sairia uma outra discussão se é acumulável ou não as tutelas, se eu tenho que somente se valer de uma das tutelas. Eu entendo que seriam cumuláveis, desde que elas sejam complementares e não sobrepostas. Acho que seria a minha posição nesse ponto. Mas aí o disgorgement teria essa função, de remover o lucro. Veja que a transferência ali de valor, na verdade, ela é revertida pela devolução do R$1 milhão. Né? Então, não é a mesma situação do restitutionary damage. E ela tem origem, na verdade, em uma diminuição patrimonial da sociedade. Agora, o ganho que ele realizou a partir da valorização desse dinheiro na Bolsa, ele não tem, na verdade, qualquer característica de dano. Ele não é uma diminuição patrimonial da sociedade. Só que ele nasceu ali desse valor aplicado pelo ofensor, e não é justo que o ofensor permaneça com esse ganho. E aí vem-se a concretização do brocardo, que é que a ninguém é dado beneficiar-se do próprio ilícito, ou a ninguém é dado fazer lucro, ter ganhos a partir do ato ilícito. Então, essa seria a diferença. Esses casos são muito interessantes, porque a jurisprudência do common law, principalmente, é muito rica nisso. Né? Há várias discussões lá. Por exemplo, tem um caso citado num livro que foi sobre o dano restitutório no mundo, que na França uma loja de departamentos não podia abrir aos domingos. Mas eles decidiram abrir, sabe por quê? Porque as astraentes fixadas na tutela inibitória eram de 120 mil euros por loja. Contudo, o lucro que eles realizavam era muito maior. Então, a astraente virou um custo, eles abriam e dane-se. Qual seria a solução para isso? Seria buscar justamente uma tutela restitutória na responsabilidade civil, que removesse os lucros do ofensor e impedisse que ele se valesse do ilícito para ter um ganho. O que isso é contrário ao ordenamento, é contrário ao nem lebre, é contrário ao princípio do honest vivere, é contrário à solidariedade constitucional. Então, a gente tem uma gama de fundamentos que permite dizer que essa tutela pode se efetivar, e ela tem que se efetivar para dar integral satisfação à tutela da responsabilidade civil, à tutela da pessoa através da responsabilidade civil. Perfeito. E aí vai voltar aquilo que eu mencionei lá no começo, né? Se os juristas começarem a admitir, por exemplo, que pode a empresa fazer um cálculo do custo de uma decisão para descumpri-la, a gente vai ver ruir o que o direito tem de mais importante, que é proteger de ilícitos, né? De práticas ilícitas no sentido geral. Aí, Vitor, já vendo aqui o nosso tempo quase esgotando, mas eu precisando buscar mais informação de você,
Já vou jogar duas perguntas para você até chegar a uma conclusão aí, que é a seguinte: você falando dessa remoção do ilícito e da própria questão da restituição, essas diferenças importantes, me veio o próprio Instituto do Enriquecimento Ilícito, que você menciona algumas vezes no seu trabalho e tem a preocupação de trazer ele. E junto com isso, lá no final do texto, no final do livro, você menciona a ressignificação do princípio da reparação integral, que me parece também que tem uma relação importante com essa diferenciação do enriquecimento ilícito com a própria responsabilidade civil, tal qual são previstos institutos no Brasil. Você pode explicar melhor isso para nós? Sim, sim. Vou explicar e vou tentar ser sucinto. As duas correntes que defendem a restituição de ganhos ilícitos no Brasil se dividem em quem defende que parte da responsabilidade civil, a realização desse remédio, e a outra que defende que parte do enriquecimento sem causa. E aí eu queria trazer rapidamente uma justificativa por que eu entendo que a responsabilidade civil, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, seria o locus adequado para a gente realizar essa função. O enriquecimento sem causa, utilizado na remoção de ganhos ilícitos, ele está relacionado muito ao direito alemão, em que houve uma decomposição do enriquecimento sem causa em outros tipos de enriquecimento, entre os quais o enriquecimento por intromissão ou por intervenção, que é muito bem trabalhado aqui por vários colegas de BERC, entre eles o Rodrigo da Guia Silva, O sistema de responsabilidade civil alemão, ele tem diferenças muito sensíveis com o sistema de responsabilidade civil brasileiro, principalmente ante a taxatividade das hipóteses de reparação extracontratual com relação à lesão a direitos absolutos. Isso, por exemplo, afasta no direito alemão a reparação de danos puramente econômicos e outros danos que não são reconhecidos em razão dessa tipicidade. E mesmo quando há alguma abertura lá no BGB, há também uma interpretação restritiva da jurisprudência quanto ao alcance dessa abertura. Então, a responsabilidade civil dentro do direito alemão, ela é muito mais rígida do que, por exemplo, no sistema francês, que é praticamente o sistema que nós temos no Brasil, pautado em uma cláusula geral de responsabilidade civil. E sendo cláusula geral, a tessitura aberta que ela tem permite-nos ali avançar muito mais na ampliação da responsabilidade civil do que no enriquecimento sem causa. Tá? Então, por que o enriquecimento sem causa no direito alemão acabou culminando no enriquecimento por intromissão como a solução para o ganho ilícito? Porque seria impossível de realizar pela responsabilidade civil. Porque lá o sistema rígido não permitiria que a gente tivesse essa resposta. Contudo, o direito brasileiro tem, nessa cláusula geral, uma abertura que permitiu o reconhecimento do risco como critério de imputação, a alteração de critérios do nexo causal, e só não permitiu, parece, que a gente se libertasse dessa amarra do dano como diminuição patrimonial ou lesão de direito da personalidade pela teoria da diferença, e reconhecesse que outras formas de efeitos do ilícito pudessem ser abarcadas pela responsabilidade civil. E aí, nisso, a gente pode se valer da construção do professor Peter Burks, que usa a divisão das obrigações pelos eventos causais, aqui, dos quais elas nascem, que é muito próxima do direito romano, que é também a base do nosso sistema de direito civil, para dizer que os efeitos que decorrem de um ato ilícito serão tratados no interior da responsabilidade civil. Os eventos que se assemelharem aí à transferência de um valor indevidamente, sem causa e não por um ilícito, serão tratados por enriquecimento sem causa. Isso traz consequências quanto aos pressupostos que eu tenho que apresentar para efetivar minha tutela, traz consequências quanto à subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, que só entraria em ação quando não houvesse outras formas da vítima buscar a sua tutela pela responsabilidade civil. Ela encontra, por exemplo, uma questão sensível quanto à prescrição, porque se a gente trata de restituição de ganhos ilícitos em responsabilidade contratual, segundo o entendimento atual da STJ, a gente está falando de 10 anos de prazo prescricional. Enriquecimento sem causa, a gente está falando de 3 anos. Então, há aí uma redução significativa do prazo prescricional nessa situação. Todas essas consequências são importantes para fins dessa diferenciação. E aí, por que afastar o enriquecimento sem causa
da responsabilidade civil é possível? Porque eu tenho que compreender que existem diversos enriquecimentos como efeitos de eventos causais. Vários eventos causais geram enriquecimento, entre eles eventos que se caracterizam como ilícitos ou antijurídicos, para usar uma palavra mais adequada à responsabilidade civil atual. Eventos antijurídicos. E esses eventos antijurídicos, eles podem gerar um dano, podem gerar uma necessidade de uma pena, que é no caso da função punitiva, podem gerar aí a preocupação com a ocorrência de um dano em potencial, e aí sim a função preventiva, ou podem gerar efetivamente uma diminuição do patrimônio, que seria a função reparatória. E aí é como se a gente pensasse num encruzilhado de colunas de eventos causais com linhas de remédios, né? Em que os remédios atuam nas diferentes colunas de acordo com a compatibilidade ou não para com essas colunas, de acordo com os eventos causais que dão origem a essas situações. Então, compreender que tudo que se trate de enriquecimento tem que ser inserido no enriquecimento sem causa, com todo respeito a todos esses ótimos professores, cujas obras são maravilhosas, eu adoro, eu li todas, me parece que no sistema jurídico brasileiro não é adequado, porque nós não temos essas limitações que o direito alemão tinha para desenvolver essas hipóteses de enriquecimento como função para remover o enriquecimento, inclusive de ilícitos. A gente teria abertura na cláusula geral de responsabilidade civil para tratar disso. Mas aí teria o segundo obstáculo que você muito bem trouxe, que seria a reparação integral. E aí a gente teria que, mais uma vez, superar um dogma da modernidade. Porque, ao meu ver, a limitação da reparação, da responsabilidade civil no dano, na atuação ex post facto, ela está ligada também à proteção patrimonial, que era o cerne da codificação burguesa. A meu ver, parece que esse ainda é um elemento que falta a gente compreender, que pode ser relativizado em algumas situações, para, por exemplo, a responsabilidade civil ter esse efeito ex ante facto, né, como o professor tem trazido na responsabilidade preventiva, na accountability, na ability responsibility, essas diferentes dimensões da responsabilidade que nos permitem atuar em diferentes momentos, e não só após a ocorrência do dano, porque seria mais um obstáculo para que o Estado alcançasse o patrimônio do lesante. Então, na verdade, essa reconstrução da reparação integral passa pela própria redescoberta do significado de sinalagma, que é a base da justiça corretiva aristotélica que fundamentou toda a reparação integral no direito brasileiro até então. Porque, veja, se a gente pensa em sinalagma enquanto equilíbrio, em nenhum momento Aristóteles falou lá em Ética Nicono, veja só, o equilíbrio é só a reparação do dano, a gente tem que excluir qualquer outra forma de restabelecimento de equilíbrio. Ele não fala isso. Essa ideia foi apropriada, foi trabalhada durante a Idade Média pelos tomistas, né, que tentaram afastar aí algumas ideias em razão da influência do direito canônico, e aí seria uma outra conversa, mas resumindo, o sinalagma, o restabelecimento do equilíbrio, ele pode ser efetivado a partir também da restituição de ganhos ilícitos. Porque quando eu tenho a realização de um ganho, a transferência de um valor, eu tenho o rompimento desse sinalagma. E o retorno à posição original, ou o redirecionamento do ganho a quem de direito, que aí a gente estaria entrando um pouco mais na justiça distributiva, apesar de ter construções da justiça corretiva que permitem também chegar a essa conclusão, seria, assim, a plena satisfação do sinalagma. E aí, citando, talvez, o principal filósofo da responsabilidade civil que a gente tem hoje aqui no nosso IBERC, que é o querido Alexandre Bona, ele mesmo fala que não se pode restringir a responsabilidade civil a uma hipotética justiça corretiva como única forma de justiça realizável. Existem outras questões realizáveis através da responsabilidade civil. Por exemplo, quando a gente fala em dano social, que tipo de justiça a gente está falando? Né? Se a gente não está falando de punição, então, a gente está falando de justiça social, a gente está falando de melhoria da condição da coletividade. Então, toda essa revisão da reparação integral não significa que a gente precisa expandir o conceito de dano, mas que a gente precisa entender que outros interesses têm que ser reestabelecidos após o ilícito para que o equilíbrio que foi rompido pelo ato antijurídico seja alcançado. E acredito que essa é a releitura do princípio da reparação integral. E concluindo, a releitura da cláusula geral da responsabilidade civil como reparação integral do dano para tutela integral da pessoa. Acho que essa ressignificação é a mais importante, sabe? A gente pensar que a responsabilidade civil não é assim um instrumento que vai só buscar a reparação de prejuízos, sejam eles materiais ou extrapatrimoniais. O que me parece ainda uma noção muito apegada à patrimonialidade
da era moderna, mas um instrumento que pode efetivamente tutelar a pessoa em todas as suas dimensões, servir de instrumento à sua plena liberdade substancial e à efetividade dos direitos, sejam eles patrimoniais ou principalmente os existenciais. Então, creio que, de uma forma muito sucinta, e a gente podia ficar conversando aqui a tarde inteira, porque esse tema é delicioso, essas seriam as colocações quanto ao enriquecimento sem causa e quanto à reparação integral. E é uma provocação mesmo. Se a responsabilidade civil ela tem que se fundamentar somente na reparação, a gente está, como você disse, correndo atrás do rabo. A gente está efetivamente tutelando a pessoa ou a gente está permitindo que a responsabilidade civil se torne um instrumento para a realização de situações patrimoniais em detrimento das situações existenciais? E acredito que o grande desafio da pesquisa, o grande desafio da minha forma de ver a responsabilidade civil é essa, é dar efetividade à tutela da pessoa. Proporcionar um instrumento que seja realmente uma caixinha de ferramentas e que a gente possa falar para a pessoa, olha, você tem todo esse ferramental aqui para defender os seus direitos mais básicos. E acredito que a partir daí a gente começa a ter efetivamente a concretização da dignidade e da solidariedade constitucional. Muito obrigado, Vitor. E aqui fazendo, às vezes, de avaliador numa banca, né, eu chegaria à conclusão de que o término da sua pesquisa foi coerente com todo o decorrer quando você faz essa ressignificação da reparação, dialogando com as funções e dialogando com a fundamentação de toda a sua pesquisa, que é a constitucionalização do direito civil, né? Como você muito bem apontou aí. Então, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do IBERC aqui, eu ressalto a importância de diálogos como esse seu, uma aula que estou com um monte de anotação aqui, várias novas instigações de pesquisa apareceram aqui, ressaltando que nós vamos sortear um livro, agora 2 livros, né, na verdade, Vitor. Parabéns pelas obras também. Obrigado. Nos honra ver você produzindo e queremos que produza mais. Lembrando que, para quem não segue, seguir o perfil aqui do Instagram do IBERC, temos lá as notícias de janeiro e fevereiro, já no link que você tem acesso. Amanhã o webinar de número 33, também importante, a partir das 19 horas, sobre responsabilidade civil e mudanças climáticas, tema do momento. Mandar um grande abraço para a professora Keila, que foi minha professora, Vitor, lá na UFO, né? Deu aula de obrigações. Professora Keila, agradecendo o prestígio, nossa, muito feliz de ver eu tenho frequentemente notícia de que a professora Keila me menciona de maneira muito gentil nas aulas dela, então não tenho como não agradecê-la pela participação aqui e estar nos ouvindo. E aí, Vitor, a Rafa também, grande amiga e ajudando nós no IBERC sempre, conduzindo aí também os eventos. Vou te pedir para mencionar aí 2 números de 1 a 23 para a gente poder sortear os livros. Ok, eu vou então no meu número de atleta, que é o número 4, como um bom zagueiro clássico, o famoso zagueiro raiz. Então, o número 4, e vamos de 4, e o número do meu craque menino Ney, que é o número 11, que na verdade acho que ele não é um 10, né? Ele é um ponto esquerdo, então número 11, eu como bom santista sou viúva do Neymar, então vamos com o número dele. 4 e 11, então, seguindo aquela ordem que a gente tinha combinado aqui, responsabilidade civil e ganhos ilícitos para o colega de número 4 aqui, que foi a Rafa. A Rafa não vale. A Rafa já tem. Então eu vou pular. Então, esse responsabilidade civil e ganhos ilícitos vai ser para o número 11. Só um minutinho. Tá. Que é o Igor Nita. Oh, Igor, maravilha. parabéns pela aquisição, os recebidos, né, como falam os youtubers. Foi meu aluno aqui na pós da UEM, foi aluno na PUC também, é um querido, vai ser uma alegria entregar para ele. Legal. E aí o próximo livro, que é a Pós-Constitucionalização do Direito Civil, de onde você faz parte como coautor. Outro número, Vitor. Vamos então de 13. 13. Só um minutinho. Fazendo um marketing. Esse livro aqui conta também a parte de responsabilidade civil, chama Violação e Reparação. Deixa eu ver como que a gente nomeou. Eu não lembro mais, mas foi eu e a Rafa que escrevemos. A Rafa, nossa, é sensacional trabalhar com ela, uma pesquisadora espetacular.
e foi organizado por mim, pelo professor Paulo Nalim, que é também membro do IMERC, e pela Lígia Kopp, que também é uma pesquisadora excepcional, muito especial, e conta com o prefácio do ministro Fachin, que foi uma alegria para nós, essa honra. Violação e reparação, isso mesmo. Muito legal, Vitor. Já temos uma vencedora aqui, que é a Celina Riso. Perfeito. A Celina é aqui de Maringá também. Então, eu vou pedir a gentileza, tanto do Igor quanto da Celina, de entrar em contato contigo, para vocês combinarem aí certinho a entrega do material e tudo, dedicatório e tudo, né? Transformar o livro num bem fungível, que é importante. E mais uma vez, quem não é inscrito, seguir o canal aí seguir o Instagram, né, do IBERC, seguir o Instagram do Vitor, seguir o meu também, vamos seguir todo mundo, se ajudar aqui em solidariedade. E obrigado, e dizer mais uma vez, condução. Obrigado pela condução, pelas perguntas, pela tua dedicação também de tempo ao IBERC, a esse momento. Eu fiquei muito feliz de dividir com você essa live. Você é um cara que eu admiro muito. Fico muito feliz. A Rafa é prova viva de que eu pedi expressamente. O Vitor, eu vou fazer, eu faço questão de fazer, como uma forma de gratidão aqui pelos inúmeros convites que você já me fez para participar de eventos. Para mim foi uma grande felicidade, aprendi muito. Mais uma vez, agradeço a todos também que aqui nos ouviram, que participaram, especialmente aí os membros do IBERC que nos acompanham com frequência. Espero ver vocês amanhã no IBERC de número 33, lá no YouTube. Para nós será uma grande alegria o contato, que é sempre também evolutivo no sentido acadêmico. A gente aprende muito com esse pessoal do IBERC, né, Vitor? Tenha um bom dia para todos, uma excelente semana. Mais uma vez, Vitor, foi uma honra estar aqui ao seu lado e espero que possamos fazer mais outros bate-papos desse nível aqui. Muito obrigado, Pedro. A honra é minha. Tenham todos um excelente dia. Valeu, um bom dia a todos. Tchau, tchau.